O confronto entre polícia e bandidos em Central Carapina, na Serra. Ônibus circularam no bairro com a escolta da PM. Mesmo assim, o clima era de medo. Um toque de recolher teria sido determinado pelos criminosos. O ataque de bandidos numa agência bancária em Vila Velha. Eles usaram bombas para arrombar caixas eletrônicos, estavam com máscaras de palhaço, fuzis e chegaram a render clientes de um bar ao lado do banco. Barreira de segurança nas divisas do Espírito Santo com Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por dia, 150 policiais vão fazer o patrulhamento. Drones e helicópteros serão usados. Deficiente visual é preso acusado de abuso sexual em Vila Velha. As vítimas eram sobrinhos do suspeito. Protesto de motoristas de aplicativo. A manifestação foi por causa do assassinato de um colega de trabalho ontem à noite. Novo aeroporto de Vitória deve ser inaugurado em março. A data foi definida num encontro entre o governador Paulo Artung e o presidente Michel Temer. Idoso é espancado durante assalto na Serra. O carro da vítima foi levado pelos criminosos. Bandido invade restaurante e acaba esfaqueado na capital. O proprietário do local flagrou a ação criminosa. E enxame de abelhas provoca atraso em voo no aeroporto de Vitória. Os insetos se alojaram na escada de acesso à aeronave. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O ataque de bandidos numa agência do Banco do Brasil em Vila Velha. Os criminosos usaram explosivos nos caixas eletrônicos e fugiram com 3 caixas metálicas. Eles usavam máscaras de palhaço. A agência foi fechada com tapumes e a área isolada. A fachada foi destruída e os danos dentro do banco também foram grandes. Pela manhã, parte da Avenida Santa Leopoldina ficou interditada. A explosão deixou marcas por todos os lados e causou pânico em moradores da região. Este agente penitenciário acordou com o estrondo e só acreditou no que estava acontecendo quando desceu para ver de perto. Teve a primeira explosão, foi um pouco mais suave. A gente tentou deitar novamente, passou mais ou menos 1 minuto. Houve o outro estrondo que foi muito forte, mas aí é normal acidente de carro por aqui, aí a gente ficou mais tranquilo achando que poderia ter sido isso. Mas de repente eu ouvi muita gritaria, as pessoas gritando, aí a gente logo passou mais 1 minutinho, começou muito tiro, mais ou menos entre 9 e 10 tiros, aí que a gente viu que realmente estava acontecendo alguma coisa muito grave. Foi quando eu vim aqui embaixo, né, já vi que a situação estava mais normalizada, já não tinha mais ninguém. Foi quando eu gravei aquele vídeo, né? O vídeo feito por ele minutos depois das explosões mostra como ficou o local. Escutei um estrondo da janela do meu prédio. Moro aqui na frente e olha o resultado aí. Era por volta de 3h30 da manhã quando os criminosos chegaram ao local. Eram 5 homens fortemente armados e encapuzados. Primeiro, eles renderam os clientes deste bar que fica ao lado da agência. Obrigaram todo mundo a levantar as camisetas para ver se havia alguém armado. Depois, os clientes tiveram que deitar no chão e ficar de cabeça abaixada. Enquanto os clientes eram mantidos reféns deste lado, aqui na agência foram ouvidas 2 explosões. Logo, os criminosos saíram do banco carregando caixas cinza. As caixas foram colocadas no porta-malas de um veículo prata que estava aqui em frente. O veículo foi encontrado pela Polícia Militar pouco tempo depois, a cerca de 8 quilômetros aqui, na estrada do Dique, também em Vila Velha. Mas os bandidos ainda não foram identificados. Segundo a polícia, os criminosos usaram um pé de cabra para arrombar a porta da agência e instalar os explosivos. Dos 8 caixas eletrônicos, 3 foram arrombados. André Garcia, secretário de Segurança do Espírito Santo, já anunciou que a explosão não tem ligação com o processo de intervenção militar no Rio de Janeiro. A participação de criminosos de fora do estado será investigada. Não tem condições de você, em 3 dias, 4 dias, fazer uma operação dessa num banco com a complexidade logística que exige, saindo do Rio de Janeiro, fugido para poder atuar no nosso estado. Essas são ações que já estavam planejadas há algum tempo e estamos determinados a descobrir quem praticou esse crime. A quadrilha eventualmente pode ser de fora do estado, tudo indica que seja, e ele vai ser identificado e vão ser presos.
A polícia investiga o caso. O Banco do Brasil não revelou a quantia roubada. O plano de segurança nas divisas do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, anunciado hoje pelo governo. 150 policiais vão atuar por dia. Serão usados drones e helicópteros. A previsão é que a barreira de segurança funcione inicialmente por 2 meses e meio. O plano de contingência tem a intenção de prevenir que criminosos do Rio de Janeiro venham para o Espírito Santo por causa da intervenção militar no estado carioca. Serão 150 policiais por dia, entre civis, militares e rodoviários. A Companhia Independente de Missões Especiais, a CIMESP, a Companhia Especial de Operações com Cães, as Forças Táticas dos batalhões, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, o Regimento de Polícia Montada, a Cavalaria, não é? A Polícia Civil, várias unidades, furto e roubo de veículos, patrimonial, DHPP, DETEM, crimes eletrônicos, que nós vamos fazer monitoramentos, inclusive, de redes sociais, enfim. É um trabalho que leva em consideração todas as possibilidades que podem acontecer de uma eventual vulnerabilidade de nossas divisas. A ação, a princípio, vai durar 2 meses e meio. No total, 760 policiais por mês vão fazer a segurança e monitoramento das fronteiras. O trabalho terá auxílio também de helicópteros e drones. O coronel garante que o policiamento ostensivo na Grande Vitória não vai ficar comprometido. Não atrapalha nada, não há esse tipo de reflexo. A Polícia Militar planejou essa ação. Nós vamos empenhar ali 80 policiais militares por dia em nossa divisa com o estado do Rio de Janeiro e em alguns pontos com o estado de Minas Gerais também. Só lembrando que isso é uma medida de antecipação, de prevenção, justamente para que a gente possa garantir a tranquilidade da população. Ao todo, serão 198 quilômetros de divisa monitorada com o Rio de Janeiro, com 8 pontos de bloqueio. Uma das vias que vai receber atenção especial é a BR-101. As delegacias especializadas do Espírito Santo também fazem parte da mega operação que recebeu um investimento de 2,5 milhões de reais. Todas as delegacias vão estar envolvidas, mas basicamente aquelas que vão ser direcionadas são as delegacias especializadas. A delegacia DRCE, que é crimes eletrônicos, a DHPP, a delegacia patrimonial, a delegacia de entorpecente, a delegacia de furto e roubo de veículos. A gente não vai parar, não vai deixar de fiscalizar e não vai deixar de fazer interceptações, não telefônicas, mas interceptação de dados, de informações que possam nos levar a algum tipo de informação contrária de outro estado. Novo aeroporto de Vitória deve ser inaugurado no final do mês que vem. A data foi definida durante uma reunião entre o governador Paulo Artung e o presidente Michel Temer. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. A inauguração deve acontecer no dia 29 de março. O governador foi convidado pelo presidente para fazer o primeiro pouso oficial. O voo deve sair de Brasília. No encontro, também foram discutidos o repasse de verba federal para o setor da saúde capixaba, a licença ambiental para a instalação do Porto Central em Presidente Kennedy e o início das obras de duplicação da BR-262. O confronto entre polícia e criminosos em Central Carapina, na Serra. Traficantes teriam ordenado toque de recolher. O bairro ficou sem energia depois que bandidos atiraram nos transformadores. PMs fazem a escolta de ônibus para garantir a circulação. Mais um dia marcado pelo medo para quem vive em Central Carapina. Hoje, os ônibus que entravam no bairro só circulavam com escolta da Polícia Militar. Viaturas se concentraram em uma das entradas do bairro por onde os ônibus passam. Segundo o comandante do batalhão da Polícia Militar da Serra, a situação, apesar de tensa, está controlada. Ontem, a partir das 21h30 já estava controlado. As viaturas estavam fazendo patrulhamento maciço no interior do bairro. Nós encontramos muitas barricadas, né, para dificultar o trabalho, né, o percurso da viatura. Nós tiramos as barricadas. Nós verificamos que o bairro estava escuro, né, e não havia nenhuma pessoa na rua. Então nós fizemos o patrulhamento até meia-noite e a partir daí as viaturas do setor fizeram o restante do patrulhamento até pela manhã com orientação de
pela manhã estar em frente às escolas, creches e postos de saúde para a abertura dos mesmos. A todo momento, viaturas entravam e saíam do bairro. O reforço no policiamento está atuando desde ontem à noite, quando houve um protesto na BR-101 pela morte de Deusimar Lucas Cunha Neves, de 18 anos. Ele foi baleado durante um confronto com a Polícia Civil que fazia uma operação no bairro. O objetivo era prender Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, de 25 anos, que estava com Deusimar na mesma casa. Eles estavam armados com 2 pistolas que foram apreendidas. Paulo Sérgio conseguiu fugir e ainda é procurado. Deusimar acabou morto. Hoje à tarde, o ônibus que levava familiares e amigos de Deusimar para o enterro passou em frente ao ponto onde a polícia militar estava concentrada e os PMs foram hostilizados. Da BR, soltaram fogos de artifício como forma de protesto. Ontem, homens armados atiraram em direção à BR depois da operação da polícia. Transformadores foram alvo de disparos e o bairro ficou sem luz durante toda a noite. Durante toda a quarta-feira, as unidades de saúde e de ensino se mantiveram de portas fechadas no bairro Central Carapina. Por uma questão de segurança, a nossa equipe não entrou no bairro. Os moradores também não aceitaram gravar entrevista, mas nos contaram que o clima lá para dentro ainda é de muito medo e tensão. O comércio também se manteve fechado. Isso porque o toque de recolher imposto pelos criminosos na noite de ontem ainda é válido. Isso pelos próximos 3 dias. O comerciante que ousar desacatar a ordem dos bandidos pode sofrer represálias. A polícia está rodando, está patrulhando. Pelo fato que aconteceu ontem e pelo fato de hoje o município tentando normalizar a questão do serviço público, a polícia está acompanhando, dando a segurança necessária, tá? Agora, não sabemos se o fechamento do comércio, das escolas, do posto de saúde tem relação com o possível toque de recolher ou com a falta de energia que ocorreu devido à explosão dos transformadores com os disparos por parte desses meliantes. Para a polícia, a situação em Central Carapina é insustentável e inadmissível. O comandante do batalhão diz que os trabalhos da PM são para proteger o morador de bem. Para ele, a polícia deve responder à altura toda ameaça feita contra a corporação e a população. Essa situação é insustentável, ninguém aceita, eu não aceitaria isso no meu bairro, ninguém aceita. E acredito que as pessoas de bem não aceitam no bairro Central Carapina, mas a polícia trabalhando, está aprendendo, tem certeza que esse que fugiu ontem, que largou a arma, é um covarde, é um marginal covarde. A notícia que nós temos pelo delegado que acompanha os inquéritos, ele gosta muito de assustar crianças, senhoras, né, matar pessoas na covardia, inocentes. E ele fugiu da Polícia Civil, né? E com certeza estará fugindo da Polícia Militar. Nós vamos alcançá-los, orientamos aqueles aqui no bairro que estão com mandado de prisão, que se entreguem, não enfrentem de maneira nenhuma a Polícia Militar nem a Polícia Civil, porque a resposta vai ser à altura. A Polícia Militar continua no local. Denúncia do foragido, ligue 181. Idoso tem o carro roubado e é agredido pelos criminosos na Serra. Veja na reportagem de Rafael Schuller. Com o rosto machucado, Manuel, um aposentado de 66 anos que costuma pescar em Jacaraípe, conta como aconteceu o assalto. Ele estava prestes a ir embora depois de uma pescaria quando foi abordado. Eu estava recolhendo as linhas, os equipamentos, né? E o qual, na hora que eu me abaixei, eles apareceram, como se tivesse caído de helicóptero na frente. Eram quantos? Eram dois elementos, meio um moreno, outro pardo, né? E eles vieram com muita agressividade, com coisas querendo me matar mesmo, de qualquer maneira. O carro do Manuel, um Fiesta Hatch, era o alvo dos criminosos. Eles pediram a chave e em seguida já começaram a bater no aposentado, mesmo sem ele ter uma reação. Só pediram a chave do carro e falaram, quer morrer? E começou a bater sem não dar tempo nem de eu pegar a chave para entregar. Não reagi, não teve reação, só não deu tempo nem de ver se ele estava armado ou não. E foi tanta pancada que eu levei pelo rosto, pelo corpo, que não teve condições de reação, não teve condições de nada. Pegaram a chave no bolso, lá dentro d'água já, que eles me puxaram para dentro d'água, me lambuzaram todo de areia com água salgada e levaram. Pegaram a chave do carro, eles mesmos pegaram, mas pegaram rápido. Depois socaram e
foram embora. Depois de irem embora com o veículo, Manuel pediu ajuda a uma pessoa na rua. Ele ligou para a polícia e depois para a esposa, que chamou um vizinho para socorrer o aposentado. Era aqui que o Manuel guardava o carro dele, que, diga-se de passagem, foi comprado com muita honestidade e esforço. Foi o primeiro veículo 0 quilômetros que ele conseguiu comprar. E pelas condições financeiras não deu para manter o seguro. Então agora Manuel espera que a polícia recupere o veículo. Nesse local que a gente mora também, sem um carrinho, não dá. É muito difícil. O carro é um Fiesta placa ODO 1282. Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia 181. Motoristas de aplicativo fazem protesto após assassinato de colega em Vila Velha. Pelo menos 100 motoristas participaram da carreata entre Vila Velha e Vitória. O protesto foi pela morte de Gilson Matos Pereira, de 56 anos. Ele foi assassinado ontem à noite no bairro Jockey de Itaparica, após reagir a uma tentativa de assalto. O bandido queria levar o carro dele, mas acabou fugindo após atirar na vítima. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Restaurante é invadido por bandidos 2 vezes no mesmo dia em Vitória. O comerciante reagiu e esfaqueou um criminoso. Os ladrões entraram 2 vezes no restaurante na mesma noite, pela frente. A primeira vez foi por volta das 2h30 da madrugada. Acharam que o proprietário não estava mais lá, porém o comerciante tinha ido ajudar uma amiga. Ao retornar ao estabelecimento, constatou o arrombamento. O comerciante estava sozinho, não havia mais ninguém no local com ele, só os ladrões. Ao constatar o arrombamento, o comerciante foi ao escritório, que fica na parte de cima, para saber se alguma coisa tinha sido levado de lá também. Ao descer cerca de 1 hora depois, flagrou 2 ladrões de novo dentro do restaurante. Um deles, ao ser flagrado pelo comerciante, tentou agredi-lo com uma cadeira. O comerciante conseguiu se defender e o agressor acabou levando a pior. Aí eu peguei, entrei em luta corporal com ele, peguei uma coisa mais próxima de mim e me defendi, né? Acabei acertando uns golpes nele de facada e machucou ele. O ladrão foi atingido no braço, pescoço e cabeça. O comerciante ainda pediu calma para o ladrão. Chamou a polícia e o SAMU para socorrê-lo. O outro comparsa fugiu. Fatos assim têm sido uma constante no bairro. No sábado, mostramos uma matéria sobre a insegurança. Na rua onde acontece a feira, vários moradores têm sido alvo dos ladrões. Nós perdemos o nosso direito de ir e vir com segurança. Nós temos medo de ir à padaria, de sair para trabalhar. Eu faço uma oraçãozinha antes de sair de casa, porque é só lá em cima para resolver nosso problema, que aqui está difícil, né? A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento no bairro em horários e locais estratégicos. Está na cadeia um deficiente visual acusado de abusar dos sobrinhos. As vítimas tinham 10 e 13 anos. O suspeito quase foi linchado quando vizinhos souberam do crime. Os abusos foram cometidos por 4 anos dentro da residência do acusado, em Vila Velha. O acusado usa óculos escuros por ser deficiente visual. Ele não tem a visão de um olho e diz que enxerga apenas 10% do outro. A visão foi perdida dentro da cadeia quando o acusado cumpria uma pena de 9 anos e 6 meses pelos crimes de furto, roubo, formação de quadrilha e estupro. Ficou quase 10 anos preso em regime fechado e veio a perder a visão na cadeia, no cumprimento da pena, na penitenciária. Ele recebeu um indulto, então, e a partir daí ganhou a liberdade com alvará mediante alvará de soltura. Os policiais prenderam o tio das vítimas na manhã de hoje dentro de casa depois de juntarem provas. A sobrinha que foi vítima tinha 13 anos quando os abusos começaram. Já o sobrinho tinha apenas 10. O acusado atraía as crianças com brinquedos e depois usava a força para cometer o estupro. E mesmo com as provas e também com a testemunha, ele nega o crime. Não me arrependo de nada não fiz nada para me arrepender. Eu vou falar agora perante o juiz. Não tem mais nada a falar, não. O fato dele negar agora já era esperado, porque também em 1995, quando ele foi preso por estupro, ele também negou.
O delegado conta que os moradores do bairro tinham conhecimento dos abusos e que, inclusive, uma vez tentaram linchar o acusado. Mas, por conta dos contatos com criminosos, a polícia acredita que a comunidade fechou os olhos para a situação. Assim que nós chegamos ao local, várias pessoas narraram que aquilo era um fato verdadeiro, era um fato verídico, era um fato quase que de conhecimento público. Então, algumas pessoas, moradores do local, já tinham a suspeita e já tinham conhecimento de que esse cidadão abusava do sobrinho e da sobrinha. O suspeito foi autuado e encaminhado ao presídio. Risco de temporais a partir de amanhã no Espírito Santo. Nesta quinta-feira, na região sul, variação de nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Na Grande Vitória, chove também. Durante a noite, a chuva avança para o norte. Já para sexta e sábado, a previsão é de tempo fechado em todo o estado, com previsão de grandes acumulados de chuva. Na capital, mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a seguir, susto no aeroporto de Vitória. Um enxame de abelhas foi encontrado na entrada de um avião. A gente já volta. Enxame de abelhas em voo no aeroporto de Vitória. As abelhas estavam na escada que leva até o avião. O enxame só teria sido percebido pouco antes do embarque. O registro foi feito por uma passageira. O voo seguia para São Paulo. O embarque teve que ser atrasado até que as abelhas fossem retiradas. Só que, segundo o site da Infraero, um dos voos para o mesmo destino teve que ser cancelado, mas a empresa não confirmou se foi por causa das abelhas. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.